matam e matam. E como tem médico e hospital que mata, tá? Mata, mas é que a gente não fica sabendo, isso é tudo camuflado. Mas matam, tem muito erro médico, tem muita gente que morre por erro médico, negligência, remédios errados, infecção hospitalar demais. Porque tem pessoas que morrem por causa de infecção hospitalar e o hospital é responsável, tá, gente? Existem uma série de requisitos que, estando presente, você consegue processar o hospital, tá? Se o seu parente morrer por infecção hospitalar, tá? Então, sim, o hospital é responsável, inclusive pelo PROCON, Código de Defesa do Consumidor, tá? Porque quando você vai fazer quando você contrai, né, um serviço, você já contrai um serviço com segurança. O prestador de serviço, ele tem que oferecer segurança. E o hospital tem que oferecer uma UTI segura para você, uma internação segura, né? Sem bactérias. E para isso ela tem que seguir códigos rígidos de segurança, tá? E muitas vezes ela não segue. Se você tem um parente que morre por 7 bactérias, choque séptico, né? E independente dele ser fraco, né, ser ter comorbidades, ter idade, ser imunossuprimido, a UTI ela tem que dar segurança para todos os pacientes, todas as pessoas, né? Desde o mais forte até o mais fraco, tá? Então, o hospital que não tem isso, ele não é seguro, tá? Então, a gente criei esse canal para isso. Porque eu perdi um parente, tá? Perdi meu pai por infecção hospitalar e por vários erros médicos, tá? Eles chamam de choque séptico, mas ele teve infecção hospitalar várias, até chegar no choque séptico, tá? Inclusive problemas de rim, porque eles deram vários antibióticos e diuréticos misturados e vários remédios que alguns contraindicados para ele, tá? Então aí a gente soma tudo isso, é erro e negligência, tá? Então é isso. Vou contar algumas histórias para vocês do que eu vivi nos 3 meses em que eu estive no hospital. No hospital, The Hospital Oswaldex Cruzex da Vergueiro. Hospital maravilhoso, indico. Eu indico, viu? Pisou lá, você pegou infecção hospitalar, tá? Horrível. Pior hospital que eu estive e que eu perdi meu pai. Nesse hospital. Teve 7 infecções hospitalares e ele lutou contra essas infecções e acabou não conseguindo fazer o tratamento para a doença de base dele. É muito duro você lidar com isso. É muito duro, tá? Porque você entende que não era para ele ter morrido. Ele morreu por erro humano. Por erro humano, por não estar no hospital seguro, por não estar no hospital que se preocupa com a segurança, com a saúde, com a limpeza, a higiene, e não oferece uma UTI segura. Então é muito duro você lidar com isso, tá? Mas eu vou contar algumas histórias aqui pra vocês do que eu passei lá, tá? Bom, gente, eu tive muitos problemas com os médicos desse hospital. Não só desse, mas de vários, tá? Nessa trajetória com meu pai, em busca de tratamentos para ele, para a doença de base dele, tá? Que era uma lesão no cérebro. Eu tive muitos problemas nos hospitais e percebi o preconceito dos médicos. O preconceito dos médicos com relação a um paciente com mais de 81 anos, com morbidade. Eles não querem tratar, tá? Eles, quando vem um paciente assim, eles indicam paliativo. E por que eles indicam isso? Porque eles têm medo de lidar com um paciente assim, complexo. Na verdade, não é que eles não querem tratar, eles têm medo de enfrentar um paciente assim, tão complexo, né? Porque o médico, hoje em dia, ele tem uma formação muito ruim. O profissional de saúde, ele tem uma formação muito ruim, tá? Então, quando ele pega um paciente complexo, com muitas comorbidades, muita idade e muitas questões, é muito complexo para o médico lidar.
E você vai ver que a maioria deles são muito jovens e não tem experiência. E até os mais antigos também. Então, ele não tem conhecimento nem bagagem para lidar com esse paciente. Então, o que ele vai fazer? Além dele fazer muitas besteiras, que foi o que aconteceu com meu pai, fizeram besteiras, eu percebi que eles começaram a experimentar coisas no meu pai, e deu no que deu, o final foi trágico, e eu brigando o tempo todo, tá? Inclusive, chamei a ouvidoria, que não me escutou, a ouvidoria do hospital não deu ouvidos para mim, não se preocupou com absolutamente nada, né? Nada funciona nesse hospital. Nada funciona no hospital, no The Hospital Oswald Dex Cruzex da Vergueiro. Nada funciona nesse hospital, tá? Desde a telefonista até os médicos. Nada funciona. Eu pedi ajuda para a ouvidoria, mas nem ela me ajudou, tá? Então você observa que é um paciente complexo para o médico. O médico não consegue dar conta dele. Ele tem medo. E eu percebi que ele tinha medo de lidar com meu pai. Porque ele tinha muitas questões, né? E isso me preocupava também, né? A insegurança dos médicos, e eu percebia a falta de bagagem dos médicos. Tá? Eu percebia muito claro isso, tanto nos da UTI, quanto nos médicos que estavam atendendo ele, da oncologia, a equipe da oncologia que estava atendendo ele. Então, eu vou contar algumas histórias para vocês que ilustram isso. Eu vou contar a história. São muitas histórias, eu vou ter que contar um pouco de cada um, porque eu vivi lá 4 meses, né? Com meu pai, fui vendo absurdos, bizarrices no mundo hospitalar. O mundo hospitalar é bizarro. Por dentro você vai ficar impressionado, você nunca mais vai querer pisar no hospital na sua vida. Nunca mais você vai querer cair na mão do médico, quando você está por dentro do ambiente hospitalar, com um parente. Eu tinha medo de deixar meu pai no hospital, a ponto de dormir. Eu dormi 20 dias na UTI com meu pai. Eu tinha medo. Eu não confiava neles. Eu tinha medo dos remédios que eles iam dar. E, de fato, o que criou o problema com meu pai foram os remédios que eles deram. Porque na UTI, eles dão remédio que acaba com a pessoa. E é isso que vai matar. Não tenho dúvidas, né? O que eles deram pro meu pai foi o que acabou com ele. Em vez de salvar, matou ele, né? Então, é muito complicado, tá? Você tá no hospital, você não consegue sair, você não consegue tirar seu parente. Por quê? Porque eles ganham muito em cima do parente. É cruel e perverso, mas é verdade. É comercial. Eles vão segurar o seu parente. Principalmente na UTI, né? Porque é muito lucrativo pro hospital ter uma pessoa na UTI. Tá, então eles vão segurar. E isso vai detonando a pessoa, tá? A UTI detona a pessoa. Ou tem detona, ele nunca mais vai ser igual. Nunca mais, tá? E de fato, meu pai saía sempre pior da UTI. Sempre muito pior. Aliás, desse hospital ele estava detonado. Então eu vou contar uma história. Teve um dia, porque eu tinha como critério que eu sempre conversaria com os médicos fora do quarto. Eu nunca quis que médico falasse da situação do meu pai dentro do quarto. Principalmente falar coisas negativas perto do meu pai, porque eu acho que não tem sentido, né? O familiar tem direito de decidir isso, e o meu pai, ele não é. Meu pai estava inconsciente e eu sou responsável pelo meu pai, né? Meu parente é idoso. Quem é responsável pelo meu pai sou eu e minha família, tá? Então quem decide sou eu e minha família. Então eu decidi que não ia falar com médicos dentro do quarto, porque ele ouve. Ele estava ouvindo tudo. Por mais inconsciente que ele estivesse, ele ouvia, tá? E isso influenciaria no emocional dele, prejudicaria ele. E ele já estava numa situação difícil lá. Porque é um hospital ruim e os tratamentos não estavam funcionando nenhum. Porque eles são ruins, completamente ruins, eles não conseguiam tratar meu pai. Só isso, porque eles eram incompetentes lá. Eles são incompetentes, tá? É isso. Eles não têm bagagem. Meu parente era muito complexo para eles. Tá, isso é muito claro, eu percebi isso com muita clareza, tá? Eles não sabiam o que fazer com o meu parente e como tratar. Então, eles davam desculpa da lesão, da idade, mas não é verdade. Quando você é um bom médico, você trata qualquer paciente, desde o mais complexo ao menos.
Então não importa se ele tem uma lesão ou se ele não tem. Você consegue tratar e melhorar, mas meu parente nunca melhorava. Parecia que ele estava sendo tratado para se piorado. Então assim, eles não conseguiam tratar meu parente, tá? É isso. Porque eles não tinham bagagem para isso, tá? É isso. Então eu me lembro que tinha um médico lá, um diarista, jovem, pleiba, folgado. É o folgado, o barbudo, tá? Da UTI 5. Inclusive eu discuti com ele. No final, até me dei bem com ele, tá? No final eu entrei num acordo com ele, porque eu tive uma discussão grande com ele durante a minha estadia lá. Ele pegou, eu já tinha combinado com ele de não falar nada dentro do quarto. E ele teve um dia que ele entrou no quarto, meu pai deitado, né? E ele começou a falar que meu pai estava mal, tinha piorado na frente do meu pai. Eu fiquei muito nervosa com isso. E eles todos falavam isso, porque assim, o intensivista, ele é extremamente negativo, ele é o corvo, do corvo, de jaleco, tá? Eles antecipam coisas, eles não são realistas. Realismo é uma coisa, agora a pessoa querer o mal da outra é outra. Eles querem o mal mesmo do paciente, tá? É mais ou menos isso. Eles fazem terrorismo com a família, o intensivista da UTI. Além deles fazerem terrorismo com a família, eles pioram o paciente. Se o paciente está ruim, ele fica pior. Porque eles ficam falando só coisa ruim. E eles são subjetivos. Eles não falam da situação objetivamente do boletim diário. Eles ficam falando achismos. Coisa que não tem como base exames. Tá? E isso você vai ver em vários médicos. O médico é muito assim, né? Ele vai falando preconceitos dele, subjetividades dele, coisas, opiniões que ele vai trazendo, análises que ele vai trazendo, e nessas análises ele traz preconceitos que ele tem e desconhecimentos que ele tem. Você vai observar isso. E aí, quando você chamar a atenção dele e falar, e os exames para você me comprovar? Ele vai ficar confuso. E aí ele vai ser arrogante com você. Tá? O médico, ele é bem assim. E na UTI é bem assim, tá? Como eles ficavam inseguros para discutir, né? Quando você começa a questionar o médico se incomoda bastante. Por quê? Porque ele não tem bagagem. Né? O médico que vai se incomodar é o que não tem bagagem. E geralmente eles não têm, eles são bem arrogantes mesmo, né? Eles não estão acostumados a serem questionados, os médicos, tá? E a gente tem direito de questionar, tá? Porque nós somos consumidores. E o médico, ele é prestador de serviço. Nós somos clientes. E ele é fornecedor de serviço, tá? E ele não é Deus. O médico muitas vezes se sente Deus. Ele acha que ele decide, né? Se a pessoa vai viver, morrer, se ele sabe tudo. Ele não sabe tudo, o médico. Aliás, ele não sabe nada. Muitas vezes você tem que tomar cuidado. Porque ele sabe muito menos até que você, tá? Muitas vezes. Eu encontrei médicos muito inseguros nesse hospital. Muitos. A maioria. Bem inseguro, e você percebe. Eles se irritam quando você pergunta as coisas. Quando você coloca as coisas, eles se irritam, né? E eu me lembro que esse cara, ele era o diarista, praticamente o responsável pela UTI. Eu entrei em conflito com ele, porque é o seguinte, ele começou a falar coisas negativas na frente do meu pai, sem a minha autorização. Porque eu sou familiar, eu sou responsável por ele. Se eu disse que não era para falar, é porque não era, ele tinha que respeitar. Ele tem que respeitar a vontade da família. Aí eu falei, para de falar. Para de falar. Aí eu fiquei muito nervosa e falei uma coisa pra ele que incomodou bastante ele. Ele não gostou. Falei que ele era uma pessoa negativa, do mal. E eles são mesmo. O intensivista, ele é bem negativo, tá? Ele não é objetivo. Falta objetividade ao médico. E quando você está tratando com o médico, você tem que chamá-lo para objetividade, para ele provar em exames. Porque aí sim você vai ver se é real, verdade mesmo. Já que eles falam que eles estão sendo realistas, então tem que provar com os exames, não com subjetividades, porque eles são subjetivos, né? Eles falam a análise deles e isso é uma subjetividade, tá? Análise é subjetividade, ele vai trazer preconceitos e achismos dele. Se você levar para outro médico fala outra coisa, tá? A análise é subjetiva, né? Por isso que você tem que trazer exames. Ele tem que trazer exames e provar para você o que tá lá. Aí eu saí com ele da sala. Quando eu saí com ele, eu fui pra cima dele.
Porque meu pai estava mal. Aliás, todo o tempo que eu fiquei naquele hospital foi tenso, horrível. Eu nunca gostei de hospital. Osoldex, Cruzadex, Bergerex. Eu nunca suportei esse hospital, porque eu levei isso meu pai para fazer uma biópsia e tirar. Não foi verificar. Não foi verificar. Era insuportável ter meu pai lá, porque eu já via que ia acontecer uma tragédia lá. E o que aconteceu? Eu não gostava deles, do tratamento deles, do jeito deles tratarem a família, né? Então era tenso, totalmente tenso. Eles não eram transparentes, não se comunicavam bem com a gente, não falavam o que estavam fazendo, não avisavam a gente quando iam fazer exames no meu pai, não passavam, não davam feedback. Então, assim, eles não tinham tratamento correto com a família. Nunca tiveram, né? Então, eu saí de lá e falei, ó, eu não quero que fale mais nada perto do meu pai, eu já te avisei. Você não tem empatia? Saí muito brava, tá? Porque eles faziam isso sempre. Não era só ele, eram todos. Eles não respeitam o familiar. Eles não respeitam o familiar, tá? Aí eu saí e ele veio me agredir. Esse médico aí, esse diarista, ele veio pra cima de mim. Eu fui pra cima dele. Porque assim, é uma coisa inaceitável, né? Mas nesse hospital, a falta de postura dos médicos é uma coisa impressionante. Eu nunca vi nada tão assim. Mas o médico, ele é assim, ele é arrogante. Ele sobe, ele acha que ele é mais que você. Ele acha que ele é mais que você, tá? Então, ele se acha Deus, e ele não é. Então você tem que botar ele no lugar dele. A família determina o tratamento, a família determina o que ela quer. E eles acham que não, mas é. Pela lei é a família que determina como é que vai ser o tratamento que ela quer ou que ela não quer, tá? E se ela quer que fale dentro do quarto ou não. Então eu reclamei na ouvidoria, a ouvidoria nunca fez nada. Nunca fez nada nesse hospital, pelo contrário. Provavelmente ela prejudicou a minha família, meu parente, né? A ouvidoria. Provavelmente. Então é assim, você vai ver coisas assim, absurdas no hospital particular. No público deve ser muito pior. Muito pior. No particular você vai ver isso. Então você vai ver a decadência da medicina, a decadência dos hospitais e a decadência dos médicos. Eles não têm postura. Fora os técnicos de enfermagem, os enfermeiros. Não tem postura, eu vou contar aqui o que eu vi. A falta de postura deles, falta de educação, mas é base, né? Na verdade, você vê que um profissional desse, ele não tem educação de base. Né? Um homem desse não tem educação, ele veio pra cima de mim me agredir. Ele não ia conseguir, eu pratico arte marcial, eu tenho conhecimento, né? Em arte marcial, ele não ia conseguir me agredir. Né? Eu segurei. Óbvio que eu não ia agredir ele. Mas ele veio pra cima de mim. Né? Aí depois eu conversei com ele, tudo bem, ficou tudo bem. Mas ele é uma pessoa agressiva. Ele quer discutir comigo, fica debatendo comigo. Então... Mas falta postura, né? Um médico tem que ter uma postura. Ele tá vendo que tem uma família ali com problemas de saúde graves. Ele tem que ter postura. Ele tem que dar exemplo. Ele é que tem que ser calmo. Ele que tem que ser calmo. Então isso, eu vou contar outras histórias que eu vivi. Foi um pesadelo estar nesse hospital. Eu nunca vou esquecer. Além de ter perdido meu parente, o que eu vivi lá foi uma coisa que eu nunca imaginei. Eu nunca vi gente tão despreparada, tão sem educação na minha vida, assim. E a falta de educação é de base. De base. Bom, é isso, gente. Até mais.